te agradecer, né, pelo convite. Quero mandar um beijo aí para todo mundo que está assistindo. Minha mãezinha está aí também vendo. E espero que a gente tenha um tempo muito bom de edificação e de conscientização também para nós mulheres, né? Na nossa posição, tanto em Cristo, como na sociedade, no Evangelho, em missões, e interior também, porque nós vivemos situações muito difíceis, né? Muito, muito. E eu quero dizer a vocês, mulheres, para não se calar perante essa situação. Eu ia colocar o meu xizinho aqui para dizer não na violência doméstica, mas é isso aí. Não se cale, denuncie. Estamos juntos nesse propósito, nessa missão de uma ajudar a outra. Não é isso, Gi? Estamos aqui para estar passando conhecimento, esclarecimento. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar aí embaixo, a Gi vai responder. Eu também. E é um prazer ter cada um de vocês. Envie a setinha do bem, gente, convidando outras pessoas. Amém. Então, Vanusa, a gente está já no Níger já há um bom tempo e com todo esse tempo na África a gente acabou tendo um contato, né, de verdade com as pessoas lá, conhecer realmente a realidade da mulher africana, da mulher muçulmana. E nós também vivemos em uma sociedade no Brasil onde a mulher também é fragilizada de diversas formas, né? Desde a infância, toda essa coisa da sensualidade no Brasil, da exploração, né, sexual, tudo isso que a mulher se torna um objeto e as mulheres acham que estão ganhando voz e que estão fortes, mas cada vez mais estão sendo usadas, né? Usadas, abusadas, fragilizadas, machucadas, sensibilizadas e muitas destruídas, né? Então, hoje nós vemos mulheres que criam uma casca grossa por cima das feridas que não foram curadas, né? Então, nosso papel tem sido orar por essas mulheres, tem sido tirar essa casca para tratar a dor e então saber que elas podem sim ser curadas, né? A beleza da mulher, a palavra de Deus já fala que está muito além do exterior, né? No Ocidente existe essa coisa de a mulher tem que ser bonita, a mulher tem que ser magra, a mulher tem que ser musculosa, a mulher tem que andar assim, a mulher tem... Gente, né? Em cada lugar do mundo a beleza é de um jeito. Então a gente tem que tirar esses padrões e colocar o padrão de Deus na nossa vida para que a gente possa ser realmente livre, né, Vanusa? Isso, livre em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Então, olha, estima-se que 35% das mulheres do mundo inteiro já sofreram violência física ou sexual em algum momento da sua vida. Isso, 35% da população mundial. Quando a gente fala de Norte África, há alguns anos a gente viveu algumas situações. Eu vou contar um testemunho, uma situação que passou com alguém muito próximo de nós, que foi de uma criança que participava de um dos projetos. Isso deve ter mais ou menos uns 12, 14 anos atrás. E essa criança, os pais proibiam ela de vir no projeto. Então, às vezes, ela vinha no projeto de nutrição escondido, né? O projeto funcionava nessa época às 3 da tarde e essa menininha tinha uma menininha de 6 anos, muito linda, e ela vinha e participava do projeto. Até que a sua mãe proibiu ela totalmente de estar passando na porta da nossa casa. E num dia, numa tarde, infelizmente, essa menina sofreu um abuso a 2 quadras da base, no horário do projeto, né? O que significa que se ela estivesse conosco, ela teria sido protegida desse ato de violência terrível. E eu me lembro que eu fiquei tão triste, né? Tão transtornada com o que aconteceu. Ela tinha só 6 anos de idade e visitei e vi a menina, ajudei com os gastos, né? Na época do hospital.
E eu fiquei transtornada e comecei a conversar mais com as mulheres, né, do Níger para saber por que que essas coisas acontecem. E o que elas me disseram é que realmente isso era normal acontecer e que normalmente a culpa caía sobre a menina, sobre a mulher, e a vergonha caía sobre a família da menina, e que a maioria das mulheres e meninas que eu conhecia já tinham sofrido abusos naquele local. Nós abrimos o projeto de creche, onde as crianças passam grande parte do dia, tomam banho, e a gente cuida e tem um contato mais próximo com a criança. E a gente começou a observar que as crianças na faixa dos 5, 6 anos, a grande maioria também já tinham sofrido algum tipo de violência, tanto meninas quanto meninos, sexual. E que todas as vezes que a gente tentou ajudar a família, a mãe ou ia embora, ou envergonhada, ou se revoltada, ou batia na criança e não tratava do assunto da maneira que pudesse trazer uma segurança e uma cura, né? Uma segurança emocional, psicológica, espiritual para essa criança. Na Índia, nós também temos um projeto há 10 anos. E a Índia é o país onde existe maior número de violência contra a mulher no mundo. Então, é o primeiro lugar do mundo onde tem um tipo de violência para meninas, mulheres, adolescentes, e também elas sofrem muitas agressões, né? Tanto em casa quanto do próprio marido. Então, assim, são desafios imensos que nós vivemos. Quando você falou comigo da gente falar um pouco sobre isso, né, mulheres fragilizadas, a gente discutiu um pouco sobre que assunto falar, é porque no Brasil não deixa de ser também. A mulher se torna escrava de uma mídia social, escrava de uma dessas influencers que, poxa, que padrão de beleza, né? Isso, o padrão de beleza, o padrão de comportamento, o padrão de relacionamento. E a gente esquece que nós temos um padrão único, que é o quê? A palavra de Deus. Né? Esse é o padrão que Deus tem para nós, né? Como que a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. A Bíblia ainda fala, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. E hoje a gente vê o quê? Mulheres sofrendo por conta de uma pressão, de tenho que casar, tenho que ter filho, eu tenho que ser bem-sucedida, né? Eu tenho que dar certo em tudo, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ter a pele bonita, eu tenho que estar com a roupa bonita. Gente, é tanta pressão e, ao mesmo tempo, a mulher, ela não está realizada, não está feliz, porque não é isso. A Bíblia fala que não é isso que nos realiza, né? Primeiro a gente tem que estar bem com Deus, depois a gente tem que estar bem psicologicamente, emocionalmente, para então a gente poder socialmente estar estando equilibrada e buscando relacionamentos também equilibrados, né? Então, relacionamentos também abusivos. Abusivos. Não é só na África e nem só no Islã. Não. Aqui também tem muitos. Tem, não tem? Tem muito, muito, muito. E é uma das questões de que a gente do Forte Corajosa e da revista agora que também abriu essa campanha, mas no Forte, eu trabalho no Forte com 3 padrões, que é identidade, intimidade e paternidade. Eu não abro mão disso aqui. Porque se a pessoa, eu sempre falo isso, se a pessoa não sabe quem ela é e qual o propósito dela aqui na Terra, ela fica perdida, ela fica igual um barco à vela, um barco, né? Sem direção, um carro sem direção. Então a gente precisa saber quem eu sou em Deus, né, o que eu posso em Deus, e infelizmente a gente vê isso dentro do Evangelho, que parece que as pessoas não sabem a nossa identidade, quem eu sou no Pai, né, e acaba se perdendo, se permite, a carência vai tomando conta do coração,
né? E aí ela se permite ser abusada, porque a permissão vem dela, né? A permissão vem dela, então ela se permite ser abusada pela essa falta de identidade no pai. Isso é muito complicado, né? Quando a gente chega em lugares onde a mulher ela não tem voz ativa nenhuma, exemplo, casamento é dote. Então a família acerta um acordo com outra família para que tenha um casamento, independente da idade, independente do sentimento, independente do que tenha acontecido, né? Isso é comum, né? Em diversos países, né, do Oriente, não só no Níger, mas na Índia também é comum, e em outras regiões ainda acontece esse tipo de coisa, né? Então, assim, a mulher ela não tem decisão, né? Ela não tem identidade, como você falou. As pessoas decidem o que ela tem que fazer. A sociedade decide, a mídia decide, né? E a pressão decide, e ela casa porque tem que casar, tem filho porque tem que ter filho, e às vezes não é bem... E é uma cobrança uma atrás da outra, né? Vai se formar quando? Aí você se formou. Vai casar quando? Aí você casou. Vai ter um filho quando? É muitas perguntas a serem respondidas para o outro, né? Para a sociedade. E a pessoa acaba se perdendo no meio disso aí, né? Quem eu sou, né? O que eu estou aqui, qual é o seu propósito aqui na Terra? Para que você foi chamado, né? Porque fomos geradas, cada pedacinho do nosso corpo, ele foi desenhado. Eu fui projetada, você foi projetada, né, para a vida que você tem hoje. Seu pai, ele te projetou, seu pai, ele te desenhou, né? E muitas das vezes eu vou querer assumir esse propósito ou não. Eu vou querer assumir a identidade de filha ou não. E aí acaba ficando perdida e aceitando essa demanda de abusos. Isso. E a gente vê que falta muito, né, a pregação desses princípios, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus planejou para nós, da gente compreender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, e de resolver assuntos, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que coloca muita pedra em cima de assunto que precisa ser tocado, de dores que precisam ser faladas, de situações que precisam ser resolvidas, né? Então, a pessoa não se resolveu nem sozinha e já assume um relacionamento. É abusada ou fisicamente ou emocionalmente no relacionamento e já assume um outro compromisso de filhos. E aí vai virando uma bola de neve que uma hora estoura, né? Estoura na criação dos filhos, estoura no relacionamento, estoura quando a mulher começa a ter mais maturidade, né? Então, é muito importante a gente entender que nós podemos passar, sim, por situações que nos fragilizam. Isso acontece. A gente vive numa sociedade muito cruel, onde os valores estão muito deturpados, então essas coisas vão acontecer, né? Pode acontecer comigo, mas pode não acontecer comigo, mas pode acontecer com alguém próximo de mim. O importante é a gente entender que cada ferida aberta precisa ser tratada e fechada, né? Cada coisa que esse é o ponto X, é o ponto X do problema. A gente trabalha muito com isso no nosso forte, né? No Forte Corajosa, é exatamente trabalhar essa questão da alma, né? E eu sempre falo, se você não traz à luz aquilo que está lá no oculto, lá no escondido, nos escombros da alma, para que o Espírito Santo venha, para que o Pai venha e lhe dê a cura, ele faça a restauração, ele reconstrói, porque ele reconstrói. Porque, Gi, você falando assim desses abusos todos, eu passei por uma parte de abusos emocionais, né? Mas eu decidi dar um não, sabe? Eu resolvi abrir a minha alma e passar tudo aquilo ali para Deus e convidar Ele para vir, para curar, para libertar daquelas dependências emocionais todas que eu tinha. E eu permiti ser tratada, né? Eu me permiti ser curada, né? Porque a permissão é minha. Ou eu vou ficar com aquela dor, corroendo, igual um ferrugem, né? Que ele vai ali tomando conta de todo o seu ser, você traz à luz
para você ser curada, para você ser tratada da forma que deve ser tratada. Isso é muito importante. Vocês trabalham com essa questão lá também, Gi? Olha, existe um tabu muito grande, né? Assuntos delicados, eles são muito difíceis de serem tratados na África. Então, há muita barreira familiar. A mulher é muito fechada, né? Em países como o Níger. Por exemplo, a gente tem um trabalho há 10 anos que chama Maison des Fleurs, né? Casa das Flores, que a gente abriu. A nossa intenção era realmente aproximar essas mulheres, tocar, ajudá-las, ensiná-las, gerar oportunidade para elas. E a formação são de 3 anos. Então, a gente entende que em 3 anos, de alguma forma, vai ter uma proximidade, vai gerar uma intimidade e uma oportunidade da gente entender o que está acontecendo e buscar, de alguma forma, auxiliar, seja em oração, seja em conselho, ou seja, até mesmo a gente interferindo com a família, dependendo da situação que ela possa estar envolvida, né? Hoje a gente tem a Tanti Priscila, por exemplo, que é uma das professoras, ela tem um ministério lindo com mulheres e ela já, assim, ganhou confiança daquelas meninas e daquelas mulheres casadas e ela tem tido grandes oportunidades de trabalhar na vida dessas meninas, né? Na África existe também o abuso, né? Que a gente diz o abuso espiritual. Por quê? Cada família, cada família tem um espírito, que é o espírito familiar, digamos. E aí, esse espírito escolhe alguém da família que, em algum momento da vida, vai sofrer possessões, né? Vai ser dirigido por esse espírito. Isso é comum na África. E mesmo em países muçulmanos, isso acontece. Então, a gente passou uma situação uma vez que a gente tinha umas 10 ou 12 meninas no projeto que eram essas meninas ali escolhidas para isso. Então, assim, foi muito difícil, né? Foi um desafio assim, muito grande para nós, de muita oração, de muita luta, tanto espiritual quanto emocional. Por quê? Porque dentro da cultura delas, isso era uma honra. Entende? Então, assim, como trabalhar com algo que está fazendo mal, mas que para ela talvez está sendo dito que é uma honra, né? Então, tinha outras que não posso me casar porque esse espírito não permite. Então, toda uma prisão, né? E elas querendo, porque dentro da sociedade africana, uma mulher solteira é uma mulher desprezada. Uma mulher sem filho é uma mulher amaldiçoada, né? Então, ela já sofria aquela opressão espiritual, mas ao mesmo tempo... Um espírito de rejeição, né, Gil, também, na verdade. Então, assim, também, né? Muita oração, muito conselho e muito fortalecimento para curar mesmo feridas que passou na vida daquela moça. Hoje, essa que eu estou falando, hoje ela está casada, está feliz, acho que já está grávida do primeiro filho. Então, assim, tem histórias de mudança, né? Mas é todo um cavar, com muito cuidado, porque senão elas se fecham mesmo. E por outro contratempo, né, se a gente falar do Brasil, a gente lida hoje com meninas, com mulheres que foram já talvez abusadas mesmo na família. Eu conheci, né, pessoas na minha jornada que passaram até mesmo pela África e que tiveram abuso aqui no Brasil, no meio da sua família, ou no meio da sua liderança, sabe? É muito complicado entender que vê acontecendo que aqueles que deveriam proteger estão expondo, né, a uma dor e a um sofrimento. E a tendência da menina, da mulher, muitas vezes por conta do medo, da vergonha, se fechar, né? É fingir que nada aconteceu. E aí vai virando aquela bola de neve que a gente falou, emocional e espiritual também, porque tem tudo a ver, né, Vanusa? Uma coisa caminha junto com a outra. Muito bem. Verdade, amiga. Olha só, tem aqui, olha, 92% em 2012 isso, tá?
das mulheres indianas relataram haver sofrido algum tipo de violência sexual em espaços públicos ao longo da sua vida. Você já pensou? 92%. É muita coisa. É muita coisa. As mulheres e as meninas representam cerca de 70% de vítimas de tráfico humano no mundo. Meu Deus. E no Brasil tem muito. Acontece. E pouco se fala, né? E pouco se fala, né, Gi? Pouco se fala. Pouco se fala. Eu conheci mulheres... há muitos anos eu estive na Europa, o Ale estava pregando e eu acompanhei ele. Conheci mulheres que saíram, meninas, elas eram meninas, saíram do Brasil e foram enviadas para a Europa e acharam que ia trabalhar em casa de família e quando chegou na Europa foram submetidas a esse, né, tráfico humano mesmo, foram escravizadas sexualmente, foram viciaram elas em droga e começaram a se prostituir, viciaram elas também na prostituição. E isso vai virando uma situação muito difícil. Isso acontece, tem muita gente envolvida nisso, existem pessoas, famílias que têm feito isso e é terrível, porque é nosso povo. E a menina sai inocente do Brasil, chega num lugar, ela é ali escravizada mentalmente, psicologicamente, fisicamente, ela vicia tanto nas drogas quanto na prostituição. E essa máfia toda depois não deixa que ela saia. Ameaça de morte, ameaça expor na internet, ameaça contar para a família que não sabe nada no Brasil. O medo, a vergonha tem aprisionado milhares de meninas e mulheres. Isso é muito triste. Uma escravidão. E é real, isso acontece. Eu conheço. É uma escravidão, né, Cia? Hoje é uma escravidão, vive uma vida de escravidão. E como pegar umas meninas dessas para ajudar? Como ajudar? De que forma a gente pode ajudar? Tentar chegar perto, pelo menos. Olha, depende, eu acho assim, depende muito do local. Porque existem alguns países e que está envolvido realmente uma máfia e que é muito perigoso. Então, precisa de todo um aparato realmente, até mesmo de ter segurança, talvez até da polícia, para poder ter uma proteção, tá? Isso existe em alguns lugares. Na África, o que a gente tem vivido é de tentar realmente se aproximar com todo o cuidado, tomar muito cuidado para que aquele agressor ele não tenha consciência, né, de que a pessoa está se abrindo com você, porque senão você também se coloca em risco e tentar proteger da melhor forma possível, né? Informando, orando e dando também instruções, né? Para essas crianças e para essas meninas que são expostas. Nas creches, a gente tem todo o ensinamento para a criança. Que quando a gente descobre que a criança está sendo exposta a situação desse tipo, então a gente ensina, olha, dorme só junto com a sua mamãe, se algum vizinho, ou se algum vendedor de chá, ou alguém de outra oquinha está vindo mexer com você, corre para a mamãe, grita o nome da mamãe, não precisa ter medo de falar, você precisa falar, conta pra gente, para que a gente possa, de alguma forma, agir e defender. Né? A gente vive num país onde lá é muito complicado, você não tem como provar, você não tem como proteger com a lei, talvez, essa criança, mas na forma que a gente pode, a gente faz. Então, protegendo, tendo os projetos, conversando com os pais, fazendo as reuniões com as mães, falando desses riscos que elas já sabem que tem, porque a maioria já passou por isso, e explicando que isso não é normal. Né? Eu tenho visto que Satanás ele tem uma estratégia de colocar as situações ruins como se fossem normais, né? Sim, se você pensar 40 anos atrás, se falasse de violência doméstica ou se falasse de violência sexual, era um escândalo se falasse de um estupro. Hoje são
milhares que acontecem por dia e ninguém fala mais. Ninguém assusta como assustava antes. Por quê? Porque o diabo ele tem essa estratégia de colocar as coisas como normal. É normal acontecer, é normal. A mulher mereceu, a menina mereceu. Estava em lugar que não deveria, estava com a roupa que não deveria. E tem muita justificativa para aquilo que é errado. Mas o que nós sabemos diante da palavra é que não existe justificativa para o erro. O que é errado. Né? O que é injusto. O que é violência, independente. O que é agressão, seja ela física, verbal, psicológica, é agressão. Independente, né? A gente condiciona muitas coisas, mas o evangelho não condiciona essas coisas. Então, eu fiz uma live a semana passada, Gi, com uma pastora Cris, ela está até aí, ela fez até uma live com o Alexandre, a pastora Cris Mota. E ela trabalha aqui no interior, aqui, Lauro de Freitas, e a demanda de mulheres, né, sendo abusada emocionalmente, cada vez mais tem aumentado, e para surpresa, uma boa parte são mulheres cristãs. E a gente fez uma live debatendo isso, né? Trazendo essa verdade, essa conscientização, na verdade. É um trabalho lento, mas é um trabalho de conscientização, é um trabalho de formiguinha, né? Para que as pessoas... porque existe, como você falou, existe um tabu, né, nesse assunto, ninguém quer falar, ninguém quer, mas a gente precisa falar, a gente precisa esclarecer, precisamos dar voz, o Anusa precisa dar voz a esse assunto, Gi precisa dar voz a esse assunto, pastora Cris precisa dar voz sobre esse assunto, para que desta forma venha o esclarecer, através de nós, chegue o esclarecimento a outras pessoas. Sim, você pensa que as mulheres, né, são extremamente oprimidas, muitas vezes, pelo seu parceiro, né, com palavras que usam até mesmo a palavra de Deus para oprimir, para agredir, para acusar, para rebaixar, para diminuir. Né? E quando a gente olha para Jesus, ele não veio nos colocar embaixo. Jesus ele veio nos colocar ao lado. Jesus ele veio restituir aquilo que estava lá no Éden, que ele tirou da costela e colocou do lado para ser ajudadora. Então, hoje, há muita interpretação errada com respeito mesmo à submissão. Né? Então, a submissão, muitas vezes, ela é abusiva e agressiva e machuca. E cria feridas na alma dessas mulheres. Né? E muitas vezes relacionamentos, depois de décadas, são destruídos por causa dessas feridas e desses abusos. Né? Maridos que falam para sua esposa que ela que está destruindo, enfim, coloca tanta culpa na mulher, né? Ou então coloca a mulher como tendo obrigações, né, pesadas e colocando sobrepeso, sendo que é o contrário, né? O marido não deveria de maneira nenhuma colocar peso sobre a sua esposa, e a submissão não deveria de maneira nenhuma ser pesada, como muitas vezes ela é aplicada em alguns lares, né? Mas pelo contrário... Tem um psicólogo que ele colocou 2 comentários aqui que eu achei importante. Ele disse que a voz tem que ser dada por todo cristão, e o segundo, ele colocou que deixar a religiosidade, a hipocrisia de lado. Realmente, a religiosidade é outro fato também que pesa muito, né? As pessoas levam muito para o lado da religião e esquecem de viver a vida de Cristo. Né? Eu sempre falo que o evangelho de Cristo é um evangelho simples, né? Jesus, onde ele chegava, ele transformava, ele trazia vida às pessoas. E hoje as pessoas estão vivendo em um mundo muito religioso e esquecendo de viver a essência que é Cristo. As pessoas criam muitas máscaras, né? Então eu quero parecer aquilo que eu não sou, né? Porque eu não me permiti ser transformado. Né? O que nós somos de verdade é o que nós somos dentro da nossa casa com as pessoas íntimas, né? Então, o que o seu marido
é aquilo que ele é dentro da tua casa, não é aquilo que ele mostra talvez num púlpito, ou numa internet, ou na rua, ou no trabalho. É aquilo que ele é dentro de casa, a maneira que ele te trata, e você também, né? Porque também a mulherada não é santa, não. Tem mulher aí que eu vou te falar. Não, tem também. A hipocrisia tem destruído muito, né? Tem destruído muito até mesmo a imagem do cristão, né? Hoje em dia é meio... Tem muitos lugares que as pessoas não respeitam mais. Por quê? Porque as pessoas têm sido muito falsas, né? Não têm sido verdadeiras, têm sido muito religiosas. E o evangelho, ele nos chama para uma leveza, né? Uma ação de amor, um olhar de amor, um olhar de simplicidade, um olhar de se importar. A igreja hoje, Vanusa, ela não se posiciona com assuntos sérios que têm acontecido na sociedade, né? Sim, os representantes, eles não se posicionam. Sim. Acontece as coisas e ninguém fala nada. Acontece racismo e a igreja não se posiciona. Acontece preconceito, a igreja não se posiciona. E diversos outros assuntos. Porque parece que é um jogo de interesse. Se eu me posicionar, as pessoas vão deixar de me seguir na rede. Se eu me posicionar, as pessoas vão achar que eu... Gente, não podemos ter duas caras. Nós precisamos ser um só. Né? A gente precisa ser pessoas que vivem na integridade, na verdade. Né? Independente de se todo mundo vai gostar ou não. Né? Porque não foi todo mundo que gostou de Jesus também, então não queira ser mais que Jesus, né? Não queira ser político na tua vida real, não seja, né? Alguém que faça algo só para conquistar seguidores. Não, seja você mesmo, né? Aquilo que você falou, tem a sua identidade fixada naquilo que é real. Né? E que a gente possa se importar mesmo. Às vezes a gente encontra pessoas que são consideradas difíceis pela sociedade e nós afastamos essas pessoas porque é muito difícil cuidar de quem tem problema, é muito difícil ouvir, né? É mais fácil falar do que ouvir. Então, tanta coisa, né? E isso é até na amizade mesmo, sabe? Às vezes a gente não... Aquela amiga que tem problema, ela é muito cheia de problema. Não, eu gosto dela, ela é ótima, mas ela tem muito problema, deixa ela lá. Então, quer dizer, e cadê a vida de Deus? Né? A responsabilidade, eu carrego a vida de Jesus. Eu carrego a vida de Deus. E aonde é que eu carrego essa vida? É só dentro de 4 paredes, no ministério, na igreja? Não! Eu carrego essa vida de Jesus aonde eu passar, aonde eu colocar as plantas dos meus pés, que seja no trabalho, que seja no bairro, que seja no condomínio, transparecer essa vida, sabe? É levar essa vida às outras pessoas. E esse é um dos fatores que às vezes, eu fico assim, chocada, sabe? É como se tivesse... Eu lembro quando eu comecei esse Ministério Forte e Corajosa, as pessoas não estavam preocupadas em ajudar, em colar. Vanusa, o que é que precisa? Não. A preocupação das pessoas é quem é que estava atrás do ministério. O que é que está acontecendo com esse ministério? O que é que tem atrás? Quem é o pastor? Quem é a igreja? Não, gente, é um ministério independente. E eu comecei a observar que as pessoas, a questão do servir, a questão do ajudar, ela se perdeu ao longo do tempo. Hoje as pessoas querem ajudar por algo em troca, sabe? Sabe, Gi? E às vezes isso me choca, eu fico chocada. É uma das coisas que ainda me deixa triste. Sabe? Quando eu vejo que uma pessoa está ali para ajudar, independente de... Mas quando a gente observa, tem alguma coisa por trás, tem algo atrás daquela ajuda, sabe? Isso... Eu fico um pouco assim, muito, muito triste ainda. E eu vi isso no início do meu ministério. Quem era o pastor? Que não tem ninguém. Tem a vida de Cristo, né? Eu quero levar a vida de Jesus. E Jesus era simples, a vida dele era simples, o evangelho era simples. As pessoas eram simples. Apesar de eu gostar de me arrumar, porque eu sou gestora em beleza estética, viu, Gi?
Tá certíssima. Eu me formei nessa área de imagem pessoal. Então, mas independente de... Eu sou filha, eu sou herdeira, sabe? Eu ajudo independente de qualquer coisa. E eu gosto de ter pessoas nessa mesma vibe, eu gosto de juntar a pessoa nesse mesmo espírito, nessa mesma unção do ajudar sem querer algo atrás, por trás. Amém. Acabei falando muito. Não, ótimo, ótima colocação. E eu acho assim, realmente, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali é a igreja, né? Então as pessoas estão muito preocupadas. A pastora Carla, ela colocou aqui, Gi. Estamos dizendo, teve um psicólogo que colocou aqui que querem mais status e querem seguidores, não estão se preocupando, né, com vida secundário, né? E a pastora Carla também ela colocou o amor à obra não está direcionado a Deus, e sim a pessoas. Isso mesmo. É isso mesmo, pastora. Isso mesmo. Quando a gente começar a se importar com vidas, quando a gente começar a se importar realmente com a ferida daqueles em que nós tocamos, as coisas vão mudar e a gente vai entender o que é evangelho. Jesus, ele não chegava numa cidade e ele não saía procurando os líderes daquele local. Não, ele ia para onde estava precisando dele, ele tocava independente do que pensassem, do que falassem dele. Ele fazia aquilo que era necessário, né? Jesus nos ensinou algo que é não julgueis para que não sejais julgados. Hoje a gente vive numa sociedade cruel que julga, condena, mata através das palavras, dos olhares. A internet hoje, que é um campo missionário absurdamente grande, o maior que nós temos, né? Um grande desafio hoje é a internet e alcançar as pessoas, porque seja no Brasil, seja na Ásia, seja na África ou na Europa, as pessoas estão, grande parte do dia, conectadas. Então, a gente tem que fazer algo ali. Ali as pessoas estão exprimindo as suas dores, as suas fraquezas, as suas dificuldades, através de fotos, de posts ou de comentários, até mesmo de curtidas, né? Se a gente for um pouco mais sensível, a gente consegue entender o que está acontecendo. Até mesmo a gente consegue entender se tem alguém ali sofrendo algum abuso por conta de um comentário, né? E muitas vezes a gente fica preocupado, e a gente vê pessoas preocupadas em ganhar seguidores e tá bem aí na mídia, nos posts. E olha, o evangelho não é nada disso, né? O evangelho é onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome, é ser igreja, é alcançar pessoas, é se importar, é falar assim, olha, talvez eu não sei o que te dizer realmente, porque eu não entendo desse assunto. Mas se você precisar de alguém para te ouvir, eu tô aqui. Talvez eu não sei como te ajudar, mas eu posso dedicar um tempo que eu não tenha por amor a você. Isso faz a diferença. E quando a gente vê isso, porque na minha vida isso faz a diferença quando alguém me manda uma mensagem e pergunta, Gi, é só para saber como você tá. Mesmo que talvez aquela pessoa não vai poder fazer nada por mim, mas alguém se importou comigo. E isso, emocionalmente, psicologicamente, faz a diferença. A tua oração faz a diferença. Faz né? diferença. A gente, às vezes, tá tendo essa quarentena e as pessoas às vezes, estão ocupadas, né, Vanusa? Mas se a gente começar a se disciplinar e a ter tempo de oração e orar realmente por aqueles que a gente diz que vai orar, a gente fala, vou orar por você. Orar. É só da boca para fora, o que adianta? Verdade. Isso faz uma diferença. Às vezes você não pode ir lá na casa daquela pessoa que está sendo agredida, mas você está orando por ela, você está batalhando espiritualmente por ela e alguma coisa vai acontecer, né? A Bíblia fala que a oração do justo pode. Então a gente pode muitos efeitos. Isso mesmo. Eu tenho um exemplo, domingo, né? Domingo passado, aqui começou a gente já ir para os templos, né? Com todo aquele protocolo. E uma amiga reservou um espaço, que agora a gente tem que agendar, e é o aniversário dela, ela disse, eu quero meus filhos, mãe, eu quero que você vá. Assim que eu cheguei lá no ministério, assim Deus falou no meu coração, eu abri
o meu celular, coloquei no Instagram do Forte Corajosa e comecei o louvor. Comecei a colocar o louvor. Mas, Gi, foi impactante. Começou a entrar uma, duas, e entrou uma moça que ela estava desesperada. Desesperada. E ela chorava, e ela colocava comentário, e as outras pessoas que iam entrando, começando a consolar aquela mulher através da palavra. E aquilo ali eu fiquei pensando, eu preocupada com meu celular na mão, né? O pastor, a pregação, e eu o tempo todo. E aí, preocupada com o outro, o que é que o outro ia pensar, o que é que o outro. Aí veio para se mostrar. Olha, até aqui dentro do templo, ela quer ficar com o celular na mão, gravando o culto, é demais. E às vezes a gente se preocupa com o outro e esquece de fazer aquilo que Deus ordenou. E aí eu parei, respirei, eu disse, olha, eu cheguei aqui, o Senhor colocou isso no meu coração, não estou mais preocupado com A nem com B, vou fazer o que Deus está direcionando. E aquela moça, ela foi altamente impactada pela palavra, pelo louvor, e Deus naquele momento deu o consolo que ela necessitava naquele momento. E aí saía na simplicidade, eu digo que é através do sorriso, através de um abraço. Eu sou muito do toque, eu sempre falo isso. Sou muito do abraçar, sabe? Do consolar. Eu sou muito. E essa pandemia é uma das coisas que eu fiquei assim: não é só o cotovelozinho. Difícil. Difícil, né? Porque é o acalentar. Sabe quantas pessoas, através de um abraço, você ir lá e dar aquele abraço, em oração, em espírito, declarar a vida de Deus sobre aquela pessoa, e aquela pessoa ser impactada, através de um sorriso, de um gesto. É essa vida que eu convido a você que está do outro lado, a levar através da tua vida. Seja eu sempre falo, um instrumento do Pai, né, para acalentar, para levar a vida de Deus. Seja um agente de transformação na vida do outro, assim como é a vida da Gia, assim como é a vida do Alexandre. Eu tenho acompanhado o ministério de vocês e continuo mandando as fotos, eu continuo colocando, e cada vez que eu olho a foto, todas as vezes que eu pego assim, eu digo, Deus continue abençoando, derrama graça sobre a vida deles, porque é um trabalho lindo, viu, Gia? É um trabalho muito lindo, assim, que Deus colocou no coração de vocês, e tem abençoado muitas vidas, tanto fora do Brasil como aqui no Brasil. Amém, glória a Deus. Eu tenho pedido muito ao Senhor na minha caminhada, algo que é, Senhor, a minha oração tem sido muito essa, e me ajudou muito na África. Senhor, me ajude a olhar e a tocar como o Senhor olhou e tocou pessoas. Porque muitas vezes Jesus não falava, mas dele saía virtude, né? E nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, que o nosso olhar e que o nosso toque seja como o olhar e o toque de Jesus para essas pessoas que estão machucadas e frágeis. Falta 1 minuto só. Meu Olha, se está terminando essa live. A conversa, né? Eu quero deixar para vocês, gente, um beijo, um cheiro para cada um de vocês. Eu quero deixar para a Gi. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nesta noite. Foi muito bom. E, Gi, dá uma palavra final, Gi, para a gente. Amém. Um beijo para todos. Estejam firmes. E, olha, lembrem sempre que o Senhor disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe. Obrigado, Vanusa. Você que está me ouvindo, você que está se sentindo triste e sofrendo, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele em nome de Jesus. Jesus, ele é capaz de alcançar a mais profunda ferida da tua alma e de restaurar, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Eu quero dizer a você que você está uma boneca linda. O Alexandre teve uma boa escolha, porque você é uma bonequinha linda. Obrigada. Muito obrigado. Que Deus assim continue abençoando vocês poderosamente o seu ministério, te levantando com voz, né? Uma voz ousada no Espírito, uma voz para fazer a diferença nessa terra. Eu creio sim, em nome de Jesus, que o Senhor continue te abençoando cada vez mais e mais. Amém. Um cheiro no Alexandre, um cheiro em todos vocês, um abraço, continue mandando notícias, viu? Pode deixar. Oh, meu Deus. Beijo, fica com Deus. Gente, muito obrigada, a G é um amor.